Fala galera do YouTube, Diego aqui e bora para aula 46 aí da nossa série de controles para Bolsa de Valores e já adianto, tá quase terminando a nossa série. Essa aula e a próxima a gente vai só pegar alguns ajustes finos que foram recomendações de vocês pra gente dar uma melhorada aqui nessa aba de resumo. Ela já tem bastante informação aqui, tem coisa gráfica, tem coisa na tabela, mas vocês pediram para dar algumas incrementadas e vamos fazer isso daí ao longo da aula de hoje. Antes da gente começar então, deixa aquele seu comentário me atualizando em quantas aulas você já assistiu dessa série. Quero saber, 1, 2, 3, 45, 46. Me amarro muito na galera que está assistindo 100% da série. De 46 já assistiram 46. Muito obrigado por estar acompanhando do começo até o final. Mas se você também não está assistindo, não tem problema. Tem muito tempo aí para você acompanhar. É só colocar aqui nos comentários. Antes de começar também, deixe seu like no vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho e na descrição tem a série inteira. Então tem todas as 46 aulas da série. É só você clicar no botãozinho que vai estar escrito. Para baixar a série de controles para a Bolsa de Valores, vai ter um link, clica lá, pronto. Você vai ter acesso a todas as 46 aulas. Dito tudo isso, bora começar o conteúdo da aula de hoje. Beleza, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer algumas modificações, que foram sugestões de vocês, todas elas. A primeira delas é o quê? Como é que eu faço para segmentar os gráficos de acordo com os tipos de ativo que eu tenho daqui? Como assim, Diego? Não entendi. Por exemplo, repara que aqui ó, eu tenho ação, ETF, esse daqui é um fundo imobiliário e esse daqui é um BDR. Então eu tenho 4 tipos de ativo. O que eu queria fazer? Poder selecionar, por exemplo, para esse gráfico daqui e dizer só quem é ação, só quem é fundo imobiliário, só quem é ETF, só quem é BDR ou quem é todos os gráficos que a gente teria isso daqui. Como é que eu faço para deixar o gráfico desse jeito? Bom, vamos ver como é que a gente vai fazer isso daqui. Já baixei aqui um pouquinho o gráfico, porque a gente vai precisar usar esse campinho aqui para alguma coisa, ou também a gente pode deixar ele aqui e depois a gente ajusta quando a gente precisar. Mas a gente vai precisar fazer alguma coisa para que a nossa base de dados, que serve como fonte para o gráfico, ó, botão direito, reexibir. Quando eu clico no meu gráfico, repara, ele está usando isso daqui como fonte. Quando eu clico aqui, ele está usando isso daqui como fonte. Então, de alguma forma, eu vou ter que fazer com que, quando eu selecionar um tipo de ativo, por exemplo, ação, por exemplo, fundo imobiliário, ou ETF, ou BDR, ele vai ter que mudar isso daqui que está servindo como fonte para o meu gráfico. Vamos ver como é que a gente faz isso. Segunda coisa que vocês pediram. Pô, Diego, beleza, aqui eu tenho quanto eu ganhei em cada um dos ativos, mas eu quero saber também qual foi o resultado total da carteira, que é algo bem simples de fazer, é só a gente consolidar essa informação. Por exemplo, deixa eu desocultar aqui algumas informações também. Reexibir. Eu investi R$16.305, beleza, e hoje eu tenho R$18.968. Eu quero saber qual foi essa variação em valores monetários, se foi positiva ou negativa, e também qual foi a variação percentual absoluta ali. A gente não está considerando o tempo, está só vendo quanto variou, de quando eu investi até quanto eu tenho hoje. Perfeito, dá para a gente fazer isso também. E por fim, a gente vai fazer um último ajustezinho numa macro, em mais de uma macro, para a gente deixar certinho o cadastro das observações. Que aqui a gente cadastra, por exemplo, quando a gente faz uma subscrição, ele vai preencher o campo aqui de observação. Qual é o ajuste que a gente vai ter que fazer nas macros que alteram essa coluna? Para ela não apagar o que eu já tenho aqui. Por exemplo, aqui eu estou dizendo que eu fiz subscrição de Itaú. Perfeito. Imagina que depois eu recebo uma bonificação de Itaú ou que eu mude o ticker de Itaú. Eu não quero que esse campo saia e vire uma mudança de ticker. Se isso daqui acontecesse, eu perderia a informação anterior. Então, o que eu quero fazer? Sempre que eu já tenho informação, que ele faça assim, ó. Perfeito. Agora eu tenho as duas. Então, eu sempre vou complementar as informações. A gente vai ver como é que a gente faz isso também. Então, beleza. Bora parar de falar o que a gente vai fazer e bora começar a fazer tudo isso daí. Show! Primeira coisa que a gente tem que fazer, definir quais são os tipos de ativo que a gente tem aqui. Então, ó, eu vou reexibir tudo que a gente tem nessa aba para ver o que a gente tem para ajudar a gente. Beleza. Tenho todos os ativos aqui e eu tenho, ó, tipo, beleza. Eu tenho os tipos aqui, mas nessa tabela daqui eu não tenho nenhum tipo. O que eu posso fazer para servir como fonte de todos os meus tipos? Bom, primeira coisa, eu posso vir aqui, ó, em algum lugar, e aqui a gente provavelmente vai usar a parte auxiliar ou aqui do lado ou aqui perto dessa tabela, tanto faz, posso adicionar aqui, ó. Não quero adicionar ali porque ele está pegando da tabela. Mas depois a gente limpa a formatação. Vou adicionar 1, 2, 3. Qualquer coisa depois a gente tira. Vem aqui, ó. Página inicial, borrachinha, limpar tudo. Perfeito. Aqui eu tenho informações zeradas.
Vou colocar aqui, ó, tipos. Como é que eu descubro quais são os tipos que eu tenho nessa minha tabela? É só usar a fórmula único nessa tabela daqui. Ele vai me dizer que eu tenho ação, ETF, fundo imobiliário, BDR e tem esse ND daqui também. Por quê? Porque ele não está encontrando esse ativo lá na nossa tabelinha de opções. É lá que ele procura? Isso. Por quê? A gente tinha dito que aqui só ia entrar quem fosse ação, fundo imobiliário, BDR e ETF. Todo o resto a gente não quer ter na aba resumo. Por quê? Porque a gente não vai conseguir puxar a cotação dele e aí vai ficar zoado aqui na nossa aba resumo. E a aba resumo foi feita para ser bem visual, então se ela não ficar legal, não adianta. Então o que a gente pode fazer aqui? Se for, ó, aqui a gente usou o PROC-X. O PROC-X ele já tem um se erro embutido dentro dele. Então, ó, se não encontrada, ponto e vírgula, duas aspas. O que ele vai fazer? Vai procurar e se ele não encontrar, ele vai deixar vazio. Ó. Enter, tá lá, deixou vazio aquele dali. Então, perfeito. O que a gente tem que fazer aqui? Tipos. Único dessa minha tabelinha daqui, ó, que é B2 hashtag. Tá lá, todas as minhas informações. Eu tenho ETF, fundo imobiliário, BDR. São esses os tipos que eu tenho dali. Ou, se você quiser deixar isso mais geral também, a gente pode simplesmente escrever isso daqui na mão. Eu gosto mais de delimitar dessa forma, porque, por exemplo, na sua carteira, você pode não ter BDR, você pode não ter ETF. Então, se você vai lá e seleciona ETF, seu gráfico vai ficar zerado. Então, acho melhor só deixar as opções que a gente realmente tem. Um outro detalhe, o que ele fez aqui? Ele colocou o vazio também que a gente tinha ali do Tesouro Selic, se eu não me engano. O que eu quero fazer? Eu não quero que tenha esse vazio aqui. Como é que eu faço isso? Eu tenho que filtrar essa minha tabelinha para ele só considerar valores que não estejam em branco. Como é que eu faço isso? A gente já fez isso ao longo da série. Filtro. Eu quero filtrar essa tabela, ponto e vírgula, se essa tabela for diferente de vazio. Então ela tem que ter alguma coisa preenchida. Quando eu dou um Enter, ó, ele acusou esse erro porque eu não coloquei parênteses no final. Sim, tá lá. Pronto. São essas as informações de tipos que eu tenho ali que não estão em branco. Perfeito. O que eu quero fazer aqui agora? Selecionar um tipo específico. Então, ó, tipo. E aqui eu quero ter a opção de selecionar um desses tipos daqui. Então aqui eu vou ter o quê? Uma validação de dados. Vem aqui, ó, dados, validação de dados, que é essa opçãozinha daqui. Qual que é o valor? Lista. Qual que é a minha fonte de informação? É essa célulazinha daqui, hashtag. O que ele vai fazer? Pegar todas as informações que começam em S2 e vai até o final da matriz. Dou um OK, tá aqui, ó. Clico aqui, tá lá, ação, ETF, BDR. Perfeito. Então, o que eu preciso para selecionar o meu tipo tá aqui. Agora, quando eu mudar daqui para cá, beleza, daqui para cá, beleza, daqui para cá, não está fazendo absolutamente nada. Eu quero que ele faça alguma coisa. Outra coisa que eu quero deixar é que ele fique em branco também. Se eu deixar em branco, ele faz o quê? Ele deixa do jeito que está aqui. Quando ele está em branco, deixa desse jeito. Quando ele seleciona um, ele fica um especificamente. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai ter que mudar um pouquinho essa nossa tabela. Vamos ver. Quando eu clico nesse gráfico, ele está usando ali. Quando eu clico nesse aqui, está usando ali. Show de bola. Quando eu seleciono esse gráfico, repara que ele não está pegando nada daqui. Então, esse gráfico, essa tabela daqui, só está alimentando esse meu gráfico daqui. O que eu quero fazer? De alguma forma, procurar o ativo aqui e ver se ele condiz com o meu tipo. Essa seria a opção número 1. Eu alterar direto essa minha tabelinha. Como assim, Diego? O que você quis dizer? Por exemplo, eu vou ver aqui, ó. Se a minha variação foi negativa, ele vai aparecer aqui em ativos de prejuízo. Show de bola. Se a variação foi positiva, vai aparecer aqui no ativos lucro. Agora, eu quero fazer uma outra comparação. Se a variação foi negativa nesse caso e o tipo é igual ao tipo que está sendo selecionado ali. Lógico, se aqui tiver alguma informação. Então, vamos começar a criar essa lógica aqui que eu criei. Antes disso, a gente vai ter que adicionar uma colunazinha aqui, ó, e essa sim eu quero a formatação. Vai ser, ó, tipo. E eu quero simplesmente procurar o tipo desse ativo. Então, ó, PROC-V ou PROC-X, tanto faz, desse cara, hashtag, que ele vai procurar todo mundo. Aonde? Daqui até aqui, ponto e vírgula 2, ponto e vírgula 0. Beleza. Aí eu vou ter aqui, ó, o tipo de cada um desses ativos. Por que eu quero esse tipo aqui? Para fazer essa comparação aqui, ó. Primeiro de tudo, beleza, vamos alterar essa fórmula daqui então. Vamos ver como é que está o raciocínio dela. Se
A variação for menor do que zero, então ele pega F2, que é o nome do ativo. Show de bola. E se for maior do que zero, ele não pega nada. Se for maior do que zero, beleza, ele realmente não vai pegar nada. Agora, eu tenho um outro critério. Aqui, antes de eu colocar o valor, eu vou colocar uma fórmula C. Ó, C e fechei aqui. Então, meu valor se verdadeiro desse meu primeiro C é um outro C. Por quê? Nem sempre a gente vai colocar o valor aqui. Eu tenho que fazer uma comparação. Qual que é essa comparação? O seguinte, ó. Esse cara daqui, se ele for igual a vazio, então eu realmente vou colocar o quê? O ativo. Se ele não for vazio, o que eu quero fazer? Eu quero verificar. O tipo desse ativo daqui, ó, de AESB3, é o tipo que está selecionado ali? Como assim, Diego? Vou recapitular. Ó, vamos lá. Se a variação for negativa, ele tinha que aparecer aqui em prejuízo antes, não tinha? Tinha. Só que agora a gente tem mais dois critérios diferentes. Primeiro critério, se aqui tiver vazio, eu quero colocar o quê? Todos os ativos. Então, se tiver aqui vazio, eu não mudo a minha regra que eu tinha antes. Então, perfeito. Ó. Se ali for vazio, a regra vai permanecer a mesma. Show de bola. Agora, se aqui não for vazio, então aqui tem ETF, tem ação, tem sei lá o quê. Eu vou colocar o nome do ativo? Não necessariamente. Eu só vou colocar se o tipo que está ali for igual a esse tipo daqui. Então, eu vou fazer o seguinte. Um outro C, abre e fecha parênteses. Esse tipo, hashtag, foi igual a esse cara daqui, ponto e vírgula. Aí eu coloco o ativo. F2, hashtag. Show de bola. Agora, se não for, eu deixo vazio. O que eu estou dizendo aqui nessa fórmula? O seguinte, nos ativos prejuízo, eu só vou colocar os ativos, primeiro, que estão em prejuízo. Segundo, que são iguais aos tipos que estão aqui. Então, se eu estou selecionando ETF, não tem que aparecer a ação. Outra coisa, se aqui tiver vazio, eu vou considerar todo mundo independente do tipo. Dou um Enter e tá lá. O que ele botou? Qual que é o único ativo que está em prejuízo? ETF. Por quê? Porque a gente deixou ali o de ETF. E se eu tirar, repara, ele volta à regra anterior. Então essa primeira parte está funcionando aparentemente direitinho. Vamos ver agora como é que a gente está com o resto. Intervalo prejuízo. Repara, a fórmula vai ser exatamente a mesma coisa. Só que ao invés de, ó, o que ele fazia? Ele vê se está em prejuízo. Se tiver em prejuízo, ao invés dele colocar o F2, ele coloca o L2, que nada mais é do que o próprio prejuízo. O que a gente vai fazer? Vem aqui, ó, eu vou copiar essa fórmula, que a gente vai aproveitá-la todinha. Ao invés de colocar F2, eu vou colocar L2. Ao invés de colocar F2, eu vou colocar L2. O resto permanece igual. É só você rever a fórmula que você vai entender. Repara, se L2 for menor do que zero, significa que está em prejuízo. Beleza. A gente vai fazer alguma coisa? Não necessariamente. Tem que comparar ainda. Vamos lá. O tipo está vazio? Sim. Então coloco prejuízo. Agora, o tipo não está vazio. O que eu vou fazer? Vou ver se o tipo que está aqui é igual ao tipo dali. Aí sim eu coloco o intervalo de prejuízo. Dou um Enter lá. Repara, ficou ali bonitinho. E aqui, eu acho que a comparação que eu colocava antes, ó, era zero, tá? Beleza, não era vazio. Então aqui, ó, ao invés de vazio, eu vou trocar por zero e vou trocar por zero. Show de bola. Que aí ele deixa zero no intervalo e no ativo ele deixa vazio. Perfeito. Ativos lucro. O que eu vou fazer? Exatamente a mesma coisa que eu tenho aqui no prejuízo, só que ao invés de comparar com menor do que zero, vou comparar com maior do que zero. Ctrl C, Ctrl V, maior do que zero. E aqui você já deve ter pensado, Diego, quem está igual a zero não aparece em nenhum lugar. A gente pode colocar em qualquer um. Pode colocar aqui no, ó, maior igual a zero, no lucro. Não tem problema nenhum. Então, perfeito, apareceu aqui direitinho. E aqui, ó, vou copiar, Ctrl C, intervalo lucro, maior ou igual a zero. E tá lá. Esse é o nosso intervalo que vai aparecer ali. Repara, quando ele está vazio, tinha que ter mudado alguma coisa no gráfico? Não, era para ser exatamente o gráfico que a gente já tinha. Agora, quando eu mudo para ETF, repara o nosso gráfico. O que ele faz? Ele muda e eu só tenho ETF aqui nele. Perfeito. Se eu mudar para ação, repara, ele só coloca as minhas ações que eu tenho aqui. E se eu mudar para fundo imobiliário, ele coloca ali meu único fundo imobiliário. Se eu colocar BDR, vai colocar meu único BDR e eu consigo deixar. E se eu quiser deixar vazio, tá lá, ele deixa todo mundo. Então eu realmente consegui tornar dinâmico esse meu gráfico. Diego, beleza, a gente conseguiu isso. Agora, para eu conseguir ter apenas, repara só, quando eu coloco aqui ação, ele deixa em branco esses espaços aqui que são de outros ativos, por exemplo, ETF, fundo imobiliário e BDR. Eu não conseguiria deixar esse gráfico exclusivo para ação?
Conseguiria, sem problemas. Só que aí a gente não consegue usar essa tabela. A gente tem que pegar essa tabela e criar uma variação, uma tabela auxiliar a ela. Dá pra gente fazer isso? Dá sim, sem problemas. Vou te mostrar como é que a gente faz isso agora. Então, show! A gente já tem exatamente a tabela que a gente quer usar. Só que eu não quero que tenha esses valores vazios aqui, tá vendo? Porque esses valores vazios eles vão aparecer no gráfico. Então, o que eu vou ter que fazer? Aqui eu tenho quantas colunas? 4. Eu vou ter que criar 4 colunas auxiliares. 1, 2, 3, 4. E aqui, nessas colunas auxiliares, eu vou fazer o quê? Ver os ativos que eu tenho daqui e ver tudo que eu quero. Jogar lá para o meu gráfico e o que eu não quero jogar. Essa daqui, aparentemente, a gente não vai precisar dela. Não vou excluir ela ainda não. Daqui a pouco a gente exclui se a gente precisar. Mas beleza. O que eu quero fazer aqui? Vou basicamente copiar isso daqui, ó, e vou colocar aqui. Mas esse daqui vai ser o intervalo que a gente efetivamente vai utilizar. Quais são os ativos que eu estou no prejuízo? Igual a único essa tabela. Beleza? Ou a gente pode classificar essa tabela. A gente pode fazer qualquer coisa com ela. Ou a gente pode também filtrar essa tabela e não pegar o que está zero. A gente vai fazer o seguinte, ó. Filtro dessa tabela se essa tabela for diferente de vazio. Repara como é que ela fica. Maglu, perfeito. Eu só tenho esse ativo aqui em prejuízo. Show de bola. Agora, intervalo prejuízo. Igual filtro dessa tabela se for essa tabela for menor do que zero. Tá lá o único ativo daquela tabela. Show de bola. Ativos lucro igual. Cadê? Aqui a gente quer filtrar. Qual tabela? Essa tabela. Se essa tabela for diferente de vazio. Mesma coisa. Filtro dessa tabela daqui. Essa tabela daqui? Sim, essa tabela daqui. Se essa tabela daqui for maior ou igual a zero. Perfeito. Temos aqui as nossas tabelas que a gente queria. Tá, não vai ser maior ou igual a zero, vai ser só maior do que zero. Senão ele vai incluir o zero e o zero a gente viu que são os vazios. Então, nesse caso, a gente vai precisar fazer uma alteração aqui. Não vai ser maior ou igual a zero, vai ser maior do que zero. E aqui também vai ser maior do que zero. O que for igual a zero a gente não vai mostrar na nossa tabela. Beleza. Agora a gente tem esse nosso gráficozinho daqui. Como é que a gente faz para incluir esse novo gráfico ali, essas novas informações no nosso gráfico? Então, se você observou bem, você vai ver que eu não vou conseguir jogar isso daqui direto para o gráfico. Eu tenho que fazer algo levemente diferente. Aqui foi para você entender o raciocínio dessas colunas. Mas eu tenho que fazer de outra forma. Por que isso daqui não daria certo? Porque eu tenho, ó, tá vendo na mesma linha? 2 ativos. Significa que aqui no gráfico eu teria na mesma coluna 2 ativos e não vai ficar bonitinho assim do jeito que a gente tem. Como é que eu faço para deixar ele assim? Ao invés de eu filtrar essa coluna e depois essa coluna, depois essa coluna, depois essa, eu vou filtrar as colunas todas juntas. E aí a gente vai atribuir os nossos critérios e a gente vai conseguir isso daqui. Então, ó, vou apagar. Isso daqui foi só para a gente ver mesmo como é que funciona e vamos criar isso daqui. Filtro. O que eu quero filtrar? Essa coluna daqui inteira, essas 4 colunas. Só que eu não vou considerar esse cabeçalho. Eu vou daqui, ó, até lá embaixo. Então, ó, Ctrl Shift seta para baixo, Ctrl Shift seta para baixo. Beleza. Aí eu vou voltar lá para cima e vou fazer o seguinte. Ponto e vírgula. Eu quero filtrar essa matrizona aqui grandona. O que eu quero fazer? Eu só vou incluir essa matriz se, primeiro, nessa coluna daqui, ó, na coluna O, eu não tiver nada vazio. Então seria assim, ó, daqui até lá embaixo for diferente de vazio. Para ele não incluir na minha matriz todas essas células em branco que eu coloquei. Perfeito. Essa restrição tirou as células em branco. Show. Agora, eu também não quero incluir as linhas dessa matriz que aconteceria o quê? Tanto no intervalo prejuízo quanto no intervalo lucro for zero. Então, ó, se eu somar intervalo prejuízo com intervalo lucro, não pode dar zero. Se for zero, eu não quero que ele apareça. Por exemplo, como é esse caso, eu não quero que essas duas linhas apareçam, nem essa. Mas, por exemplo, se der negativo ou se der positivo, perfeito, pode aparecer. Então, vamos reproduzir isso daqui dentro da fórmula. Ó, primeiro critério, a gente sempre coloca entre parênteses, lembra? Quando a gente tem mais de um. Show! Vou multiplicar pelo meu segundo critério. Qual que é o meu segundo critério? A coluna, ó, vou somar essa coluna. Mais a coluna, vou lá para cima, a coluna que... Então, ó, somei os dois intervalos, perfeito. Então, ó, essas duas colunas
A soma dessas duas não pode ser zero, tem que ser diferente de zero. Agora, isso daqui tudo tem que estar dentro de um parênteses, porque eu estou multiplicando. Então, ó, parênteses, parênteses. Então, ó, recapitulando. Primeiro critério. Qual que é o primeiro critério? Não pode ter coisa vazia. Se tiver coisa vazia, são as linhas em branco que eu estou selecionando. Segundo critério. A soma do intervalo prejuízo com o intervalo lucro não pode dar zero. Pode ser maior, pode ser menor, mas não pode ser exatamente zero. Fecha parênteses, dá um Enter e repara, fez a nossa matriz e tá lá ela bonitinha. E eu só vou ter o quê? Os ativos que eu quero na ordem certinha. Então aqui, ó, um ativo, um ativo, um ativo, opa, movi errado. Um ativo e um ativo daqui. Eu não tenho um sobrepondo o outro. Então agora qual vai ser a coisa que eu vou ter que fazer? Mudar a fonte do gráfico. Ao invés de pegar daqui, eu vou pegar as informações dessa nossa tabelinha secundária. Então, ó, essa daqui é uma tabela auxiliar e essa daqui também é outra tabela auxiliar. Então a gente vai criando tabelas auxiliares quando a gente vai precisando de coisas mais complexas, mais personalizadas ali dentro dos nossos relatórios. Beleza. Qual foi a fonte dos dados que a gente usou aqui? Ó? Botão direito, selecionar dados. Selecionar dados. Intervalo prejuízo. A gente usou esse nome, intervalo prejuízo. Então a gente tem que mudar o nome. Vamos lá nos nomes. Então, ó, vem aqui, fórmulas, clica fora do gráfico, gerenciador de nomes. Vamos lá. Ativos lucro, ativos prejuízo. Ativos lucro. Resumo P2 hashtag. Resumo P2 hashtag. Não. Os ativos lucro são aqui, ó. Tá aqui na parte de ativos prejuízo novos que a gente colocou. Ativos lucro, na verdade. Então, eles estariam aqui, nesse U2. Só que se eu fizer isso aqui, ó, isso daqui, hashtag, isso daqui não é nada. Por quê, ó? Vou colocar aqui do lado de fora para você. Então, ó, igual isso daqui, hashtag. Tá vendo que ele não abre nada? O que que ele abriria se eu colocasse aqui, opa, igual esse aqui, hashtag. Aí sim ele abre a matriz. Então, o que eu tenho que fazer? Pegar dessa matriz e selecionar uma única coluna dela. Como é que a gente faz isso? A gente já usou isso lá na nossa aba de imposto de renda, se eu não me engano. É assim que a gente faz, ó. Índice, eu digo qual é a matriz, aí agora eu falo, ó, ponto e vírgula aqui embaixo. Qual é a linha dela que eu quero? Nenhuma linha, eu não estou querendo pegar linha, eu quero pegar uma coluna específica. Qual que é a coluna agora que a gente quer? Ó? Eu quero a coluna 3, coluna 3, fecha parênteses. Dá uma olhada. Agora sim ele colocou certinho, então ó, tá exatamente essa coluna. O que eu vou fazer? Pegar isso daqui, ó, e copiar. Vou copiar isso daqui, vou deletar e vou vir aqui, ó, ativos lucro. Ao invés de resumo cifrão P2, vai ser resumo, ó, calma aí, vou colocar aqui, ó, e esse daqui, resumo, vou tirar daqui, e ao invés de só colocar S2, eu vou colocar resumo S2, então, ó, cifrão S, opa, cifrão S, ei, caraca, aqui tem que apagar. Pronto, resumo, cifrão S, cifrão 2, perfeito, agora tá certinho, posso copiar isso daqui. Diego, por que você não deixou só S2? Porque vai depender da aba que ele está incluindo isso daqui. Então, mais vale a gente deixar bem preciso assim. Então, ó, coloquei aqui o certinho. Pronto. Agora ele está pegando aquele intervalozinho dali. Agora a gente vai ter que adaptar os outros. Ativo, intervalo e intervalo também. Então, beleza. Ó. Ativos prejuízo, ele estava pegando aqui, ó. Ele estava pegando a coluna que está aqui atrás, mas essa daqui que ele tem que pegar. Então, ó, é exatamente isso daqui. Só que ao invés de pegar a terceira coluna dessa matriz, a gente vai pegar a primeira coluna. Dá um Enter. Intervalo lucro. Intervalo lucro é a quarta coluna. Então, ó, intervalo lucro é a quarta coluna. E dá o OKzinho. Intervalo prejuízo é a única coluna que a gente não colocou, que é a coluna 2, fecha parênteses e dá aqui direitinho. Perfeito. Agora vamos clicar no nosso gráfico e vamos ver o que aconteceu com ele. Repara. Quando eu clico aqui nele, ele já está pegando ali direitinho. Quando eu clico aqui nele, ele já está pegando aqui direitinho. O que que mudou? Por que que ele ficou assim, perdeu os rótulos de dados? Porque quando a gente muda a fonte deles, o gráfico dá uma alterada também. O que que a gente vai ter que fazer? Colocar aqui os nossos rótulos que nem a gente já tinha feito. Botão direito, adicionar rótulo de dados. Ficou estranho? Clica nele. Vamos primeiro personalizá-lo. Botão direito, formatar. Vou jogar aqui para o lado. Primeira coisa, eu quero colocar nome da categoria. E eu quero colocar o valor, show de bola. Só que o meu separador vai ser uma nova linha. Então, show de bola tá ali. Número, eu não quero que tenha casa decimal. Então, ó, número, vou colocar aqui contábil ou moeda, tanto faz. E vou colocar 0 casas decimais. Perfeito. Agora, tá bonitinho, só que ele tá aqui, ó. Ele não tá... Cliquei demais. Cliquei.
tem que mudar a formatação dele. Então posso colocar aqui, ó, um azul escurão, ou posso colocar automático preto mesmo. Show de bola. Repara, essa formatação aqui que a gente colocou tá mais ou menos certa. Por quê? Ele está mostrando os valores zerados também. Lembra quando a gente montou esse gráfico que tinha uma formatação personalizada? Então, ó, venho aqui, personalizado, e a gente vai ter que selecionar a formatação que a gente tinha criado, que era essa daqui, ó. Maiores do que 0, a gente vai formatar bonitinho. Então, ó, tá aqui, já tá pronta, ela não perde a formatação, ele só tira, mas ele não perdeu. Beleza. E aqui o que a gente vai fazer? Mesma coisa aqui para o gráfico de baixo. Botão direito, adicionar rótulo, selecionar ele, botão direito, formatar, ele vai aparecer na base interna ou na extremidade externa também. Número que a gente vai formatar dele, vem aqui, ó, personalizado, e a gente vai colocar o outro, o que é menor do que 0, só vai aparecer o que for menor do que 0. Quero mostrar também o nome da categoria, só que o nome da categoria ele coloca meio estranho. Por quê? A gente tinha que pegar ele com valor a partir das células. Então vamos fazer isso. Valor a partir das células, e aí a gente coloca assim, ó, resumo ativos prejuízo. Dá um Enter lá e pronto, agora ele pegou direitinho. A gente tira o nome da categoria, muda aqui para nova linha, vem aqui, muda a fonte e pronto, tá lá, formatadinho e bonitinho o nosso gráfico. E se você se perguntar, pô Diego, esse daqui você fez bem mais rápido mesmo? Por quê? Porque é a segunda vez que a gente faz isso daqui, a gente já tinha feito lá no início, eu só repeti o que a gente já tinha feito. Mas lembra, mesmo nesse vídeo dá para você pegar, é só ir pausando ali e vendo direitinho o que a gente foi fazendo. Agora, se eu mudar o tipo para ETF, repara, ele mostra o meu único ETF. Se eu mudar o tipo para fundo imobiliário, ele mostra o meu único fundo imobiliário. Se eu mudar para BDR, o meu único BDR. Se eu mudar para ação, ele mostra as ações. E se eu tirar tudo, o que ele mostra? Absolutamente tudo. Tá lá o nosso gráfico que a gente pode filtrar agora por tipo. O que falta agora? A gente deixar isso daqui bonitinho, né? Porque o gráfico ficou bonitinho, a tabela é só a gente ocultar, mas a gente precisa fazer o quê? A gente precisa deixar isso daqui mais bonito. Essa coluna daqui, eu vou jogar ela até para cá, ó, Ctrl X, e vou jogar ela para cá, Ctrl+. Vou formatar ela do jeito que está aqui, ó, pegar essa formatação, perfeito. É como se ela estivesse aqui na tabela. Tipos, dá até para colocar tipos únicos, mas a gente sabe aqui que são os tipos. Isso daqui é só auxiliar. O que eu quero fazer? Abaixar um pouquinho esse gráfico, ó, vou abaixar ele aqui umas linhas, para eu ter um espacinho. Para que vai servir esse espaço? Ó? Deixa eu ver. Ele tem da coluna Z até a coluna F. Então, ó, da coluna Z até a coluna F. Vou misturar isso daqui e vou colocar aqui, ó, tipo. Show de bola. Mesclei essas colunas. Vou selecionar essa formatação, ó, deixa eu ver qual que é. Tá pegando essa corzinha. Então, vou pegar essa corzinha, cor branca, e vou deixar em negrito. Tipo. E aqui tem que abaixar mais uma. Vou abaixar mais uma. Aqui tá bom já. Acho que aqui tá bom. Vou jogar daqui, ó, Ctrl X, Ctrl V e vou fazer o quê? Vou mesclar também. Vou colocar uma bordinha aqui nos dois e a bordinha, eu vou copiar essa bordinha daqui, ó. Vou selecionar. Não, se eu pegar essa formatação, ele vai desmesclar. Então eu tenho que ir lá e procurar a borda que eu tinha usado. Então, ó, Ctrl 1, vamos colocar a borda. Borda, cor, essa cor daqui, interna, contorno. Perfeito. Selecionei ali as duas e pronto. Agora sim que ficou legal. Coloca aqui fundo imobiliário, coloca aqui BDR, coloca aqui ação, ou é só a gente deixar em branco. Se a gente quiser botar essa legenda, a gente pode colocar aqui, ó, botão direito, incluir nova anotação, que é o comentário dos Excels mais antigos. Vem aqui, ó, para mostrar todos os ativos, é só deixar a célula em branco. Pronto. E tá aqui bonitinho. Se a gente deixa em branco, se a gente coloca a ação, tá lá, ele seleciona as ações, se a gente coloca ETF e prontinho. E agora, como eu tinha falado, ó, primeiro, essa coluna aqui ficou inútil, Ctrl-. Essas daqui eu posso ocultar, então, ó, tudo que tá para cá, botão direito, ocultar, e não deveria dar problema no gráfico, não deu. E aqui, ó, também, auxiliar, botão direito, ocultar, e aqui, que mais? Essas daqui também a gente não mostrava a tabela toda, a gente só mostrava o valor atual, ocultar, e tá lá todas as informações que a gente precisava, agora estão todas elas bonitinhas. Vou chegar aqui um pouquinho pro lado, vou, ó, reduzir um pouquinho esse gráfico, para ele entrar aqui também. Agora sim, a visualização ficou bem legal. Outra coisa que a gente tinha que fazer nessa aba, mais duas outras coisas que eu notei agora. Primeiro, esse gráficozinho daqui, ele tá certinho. Só que quando a gente escreveu aqui, ao invés de outra, a gente mudou para outros ativos, o que ele fez? Ele assumiu
que um dos rótulos de dados iam ser outros ativos. Então ele deixou isso dessa forma. O que a gente tem que fazer? Recolocar os rótulos de dados. Porque aqui, ó, quem a gente tem 12%? Que é um ativo depois de YouTube. Então, ó, YouTube tem 3. Quem tem um pouquinho menos de 3? 2 e... Deve ser esse daqui, Cash 3. Tá vendo que ele não está aparecendo? É porque ele está nesse rótulo aqui de outros ativos. O que a gente faz? Tira o rótulo, botão direito, adicionar rótulo de dados, clica nele, formatar rótulo de dados e vamos formatar ele do jeito que a gente fez. Ó. Nome da categoria, aqui a gente vai colocar nova linha, porcentagem, tira o valor e aqui a gente coloca extremidade externa. Pronto, agora sim tá lá bonitinho. A única coisa que a gente não vai conseguir fazer mesmo é mudar isso daqui de outra para outros ativos, senão toda vez que aumentarem os ativos, ele vai puxar esse rótulo para os outros. Então, beleza, ajustamos esse daqui. Outra coisa que a gente pode ajustar também, e que na verdade não é nenhum ajuste, é incluir, é o resultado da carteira. E como a gente abaixou aquele gráfico dali, ó, a gente pode abaixar esse daqui também. E a gente pode colocar o resultado da carteira aqui assim, acho que vai ficar legal. Então vamos lá. Pode selecionar essas colunas, acho que dá pra gente selecionar aqui, mas aí eu teria que mudar um pouquinho. Deixa eu pensar como é que a gente vai deixar. Acho que a gente pode usar essas colunas daqui, acho que vai ficar legal. Então, ó, mesclar isso daqui. Mesclar resultado da carteira. E a gente vai usar aquela mesma formatação. Aqui, 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 beleza. Aqui embaixo, a gente vai colocar variação. E aqui a gente usa essas duas. E aqui a gente coloca variação percentual. E aqui a gente usa essas duas colunas. Então, ó, vamos mesclar essas duas. Vamos mesclar essas duas. E lembra que aqui a gente só está mesclando porque a gente está utilizando... isso daqui é um relatório, a gente só está vendo aqui, a gente não vai puxar informações daqui. Selecionar, duplo clique, perfeito. E aqui vamos colocar, ó, primeiro, borda, Ctrl 1. Contorno interna, e aqui vai ser essa cor. Opa, é a cor, depois contorno interno. Show de bola. Aqui, vou usar a mesma formatação, ó, e vou jogá-la para cá também. Perfeito. Tá lá, bonitinho. Agora, quais são os valores que vão entrar aqui? Qual é a minha variação total? É a soma dessa coluna. Quanto que minha carteira variou? Positivamente ou negativamente? Exatamente o valor dessa coluna. Então, ó, soma o valor dessa coluna. Tá lá, 2.663. Positivo. Variação vai ser essa variação aqui divididos por quanto eu investi. Agora, a coluna que eu investi está oculta. Então, ó, reexibir. Valor investido é a soma dessa daqui. Então, vamos fazer o seguinte. Ó, variação igual. Quanto eu tive de lucro ou de prejuízo divididos por soma do meu valor investido. Que ele vai ver total investido, vai ver quanto eu ganhei em cima de quanto eu investi. Dá um Enter lá e tá lá. 16, tá lá. Percentual, 2 casas decimais. Posso ocultar isso aqui de novo, ó. Cadê? Posso ocultar. E aqui eu tenho tudo aqui na mesma página. Beleza. Uma outra coisa que vai ser legal a gente mostrar é uma formatação condicional tipo essa daqui. Como é que a gente tinha feito essa formatação condicional? Eu posso copiar ela. Pincel, formatação condicional. Qual que é o único problema? Que ele tira a mesclagem, mas a gente pode colocar de novo. Pincel, boto aqui, tá lá. Ele só tirou, pode mesclar, só tirou. A gente mescla aqui sem problema nenhum. Então, ó, show, a gente tem a formatação que a gente queria. Ele só tirou a borda, eu vou colocar de novo, Ctrl 1, interna e externa. Beleza, aqui eu quero uma casa decimal a mais e só vamos verificar para ver se essa formatação está direitinho. Formatação, gerenciar regras. Ó, se L2 for maior que zero, não é isso daqui, não quero que aplique a L2. Eu quero que ele verifique se o valor da célula AH2 é maior do que zero. Então, ó, editar, AH2, opa, e é só selecionar, AH2 maior do que zero, ok. Essa daqui, editar. Mesma coisa. Aqui no L2, AH2. Por que estava L2? Porque a gente copiou essa formatação. Dá um OK. Aqui, editar. O que mais? Mesma coisa. Se F2 for diferente de... Ah, tá. Aqui ele já formatava. A gente pode até excluir essa daqui, porque a gente não vai usar. Aqui vai ter sempre alguma informação. Ok. Perfeito. E aqui a gente pode copiar essa formatação. Ou a gente pode vir aqui e mudar também. Então, ó, vou excluir a última. Aqui vou editar. Se... essa ou essa célula forem maiores do que zero, que elas são maiores do que zero simultaneamente, ou menores do que zero também, e essa daqui maior do que zero. Ok,
E pronto, agora sim a nossa tabela resumo tá completaça e tem bastante coisa que você pode ver aqui dela. Uma outra coisa que eu vou fazer, botar isso daqui como moeda, que aí ele fica centralizadozinho, mas também só ajuste fino aqui, porque o grosso tá bonitinho e ficou bem legal a nossa tabela. Então, espero que você tenha gostado dessas sugestões que a gente colocou aqui nessa nossa aba resumo, como vocês pediram. Sempre dá para fazer o que vocês pedem, é só ver o que dá pra gente ir alterando, o que dá para incluir, como é que a gente vai fazer isso e tudo mais. E essa daqui foi uma sugestão muito legal, que eu achei bem maneira, e aqui a gente pode ir mudando ou pode deixar com todos os ativos do jeito que a gente quiser. E tá aqui o resultado da carteira, que a gente consegue ter uma variação mais global também. E para a gente fechar essa aula, eu não posso esquecer daquele ajuste nas macros que a gente ia fazer, nas macros que colocavam isso daqui. Então vamos entrar no VBA, que a gente já tá um tempão sem entrar nele. Ó. Alt F11, vou aumentar aqui a tela e show de bola. Vamos ver quais são as macros que a gente faz o quê? Coloca informação na coluna 9, tá vendo? Ó, coluna 9, que é a coluna de observação. Ao invés de simplesmente colocar, eu quero verificar se tem alguma coisa nela e se tiver, eu quero fazer o quê? Quero adicionar informação e não apagar o que eu já tinha. Deixa eu ver se em alguma delas eu faço essa configuração. Coluna 9, eu já estava colocando de uma vez só, beleza. Realmente aqui em nenhuma delas. Deixa eu ver se em alguma delas eu adiciono, ao invés de... Que aí a gente já aproveita o que a gente já tinha feito. Ó, split implit. Mesma coisa, ele não fazia split implit V2, também não, ele não comparava. Mudança de ticker. Perfeito, achamos um que está fazendo certinho. Olha o que ele faz. Ele primeiro compara, ó. Se o conteúdo da célula for vazio, então coloca direto. Agora, se o conteúdo não for vazio, o que ele faz? Ele vai pegar o conteúdo que já existia e vai juntar com o que ele está colocando agora. Então o que a gente vai fazer? Copiar isso daqui e vamos colocar em todas as outras macros que a gente criou. Então tem macro de IPO, subscrição, split implit, vamos fazendo que a gente vai vendo quais são as macros que a gente vai precisar mudar. Então, ó, beleza. Primeira macro, split implit V2. Vou dar um enter aqui, ó. E aqui, ó, seleciona, shift tab para ele voltar para cá. Repara, perfeito, eu só vou mudar, ó, daqui, Ctrl C, e ele vai vir para cá, ó. O que a gente já tinha. Vem para cá e eu vou adicionar ele aqui, ó. Vou adicionar aqui. Perfeito. E que eu posso tirar isso aqui. Show de bola. Beleza. Para split implit V2, mudei. Vou copiar isso daqui e vamos procurar uma outra macro que a gente mexe também na coluna 9. Split implit, a antiga. Preciso mexer? Não, essa daqui é antiga, a gente nem está mais usando. Incluir notas, preenchendo taxas, incluir notas, cadê? Split implit, mudança de ticker já estava certo, excluir ID, a gente também não coloca nada lá, a gente só exclui. Incluir nota, a gente não faz nada na na coluna de observação. Beleza. Vamos agora de baixo para cima. Ó, não mexo na coluna 9, que é a coluna de observação, ó, coluna 9. Vamos ver outra macro. Organiza também não? Essa daqui mexe. Ó. Então, ó, Ctrl V, seleciona, Tab. O que eu vou fazer? Ele está adicionando na linha mais 9. Então aqui eu tenho que mudar. Deixa eu só conferir aqui se a gente mexeu certinho. Se eu não me engano, foi certinho mesmo. Mas só para conferir, porque não custa. Se a gente estava usando... beleza, aqui ia dar um erro. Aqui a gente está pedindo para colocar na linha I. Mas aqui a linha a gente estava usando assim, ó. Linha, linha, linha. E aqui também, linha. Então isso daqui é importante a gente deixar e respeitar o jeito que já estava na macro. Ctrl C, vamos voltar aqui. Beleza, vou substituir e vem aqui, ó, Tab, vou deletar. O que a gente estava fazendo? Preenchendo na linha mais 1, isso daqui. Então o que eu tenho que fazer? Tudo que tem linha, Ctrl L, substituir, ó, linha, vai virar linha mais 1. Texto selecionado, substituir todos. Perfeito. Isso daqui, que era o que a gente colocava, a gente vai colocar aqui, ó, no lugar certinho. Daqui até aqui e daqui, ó, daqui até aqui. E aí eu apago isso daqui. Beleza. Então, ó, tudo que a gente estava fazendo, a gente continua fazendo, só que agora a gente deixou ele mais preciso. Se tiver uma informação naquela célula, a gente só inclui. Se não tiver, aí a gente pode colocar do jeito que já estava. Ctrl C. Essa daqui a gente resolveu? Não, aqui tinham dois cenários. Tinha esse cenário e tinha esse cenário.
Vamos adicionar aqui. Subscrição, ajuste para a data de liquidação. Beleza. Ali era ajuste para a data de integralização. Beleza, então vamos incluir isso daqui. Subscrição, ajuste para a data de liquidação. Aqui. E aqui a gente só adiciona e apaga isso aqui. Opa. Show. Copia. E vamos ver um outro caso, onde a gente está mexendo na 9. Aqui, ó, IPO. Mesma coisa. Ó, linha mais um. Então esse daqui a gente nem vai precisar mudar. É só colocar aqui, ó, IPO. Vai vir aqui, ó, IPO. Beleza. E aqui vai virar só IPO. Show de bola. Linha mais um. Ctrl C. Estamos quase terminando. Bonificação. E bonificação aqui também, ó. Esses dois aqui a gente vai ter que mudar. Então aqui, ó, vai virar bonificação. Bonificação. Aqui ao invés de IPO vai ser bonificação. Show de bola. E aqui é exatamente a mesma coisa. Só que repara, ao invés de adicionar na linha mais um, a gente vai adicionar na linha mais 2. Então, ó, tudo que tem linha mais 1 vai virar linha mais 2, texto selecionado, substituir todas. Perfeito. E aqui, ó, vamos copiar esse daqui e vamos ver se tem mais. Ctrl C. E acabamos. Mexemos em todas as macros. Então, quais macros a gente mexeu? Bonificação, que alterava o OBS. A gente mexeu em IPO, que alterava o OBS. Subscrição, que alterava em 2 lugares o OBS. E aporte retirado para o evento não. E também na macro de split e implit, que a gente mudou. Então, ó, Ctrl B para salvar a nossa planilha. Agora, toda vez que ele for fazer uma mudança no OBS, ele vai checar antes. Tem alguma coisa escrita aqui? Não tem? Pode colocar direto. Só vem e coloca IPO. Agora, se já tivesse alguma coisa aqui, ele vai fazer o quê? Ó? Adicionar. Vai ficar assim, ó, IPO. Ele inclui a informação. Por quê? Porque um ativo que foi de IPO pode ter mudança de ticker. Um ativo que foi de IPO pode ter um split implit. E esse tipo de coisa acontece. E agora a gente engloba os dois. Espero que tenha gostado dessa aula. Finalizamos todos os ajustes que a gente tinha aqui para fazer nessa aula, incluindo aquela variação de tipo, colocando o resultado da carteira e ajustando aquelas macros aí, que foi sugestão de vocês também, que a gente sempre lê e sempre traz enquanto a gente está montando a série, que está quase acabando. De novo, não vou falar quando é que a gente vai terminar, mas está muito perto aí de terminar a nossa série, porque a gente está finalizando os ajustes que vocês pediram. Então, de verdade, espero que você tenha gostado de mais essa aula. Me deixa aqui nos comentários aquele aviso me dizendo que você chegou até o final da aula. Hashtag até o fim, Diego, que aí eu vou saber que você veio até o final da aula. E se você não comentou aquilo que eu te perguntei lá no comecinho, me diz aqui quantas aulas você já assistiu da série. Cara, são 46 aulas dessa série. Estou muito feliz com o pessoal que está acompanhando do começo ao final, porque de todas as aulas e está vendo todas as aulas, porque é justamente para vocês que a gente grava esse conteúdo para o pessoal que está aproveitando, está vendo aqui, está me dando sugestão, está corrigindo alguma coisa, está dando feedback. Isso é muito legal, essa troca que a gente tem aí. Então, de novo, espero que você tenha gostado, espero que você tenha feito os comentários, deixado o like no vídeo, se inscrito no canal e clicado no sininho se você ainda não é inscrito. E aquilo de sempre, te vejo na próxima aula para a gente chegar cada vez mais perto de finalizar essa série.